A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos a sexta lição do primeiro trimestre da EBD, cujo título é O Filho é igual com o Pai, onde abordaremos a incansável batalha em se provar que Jesus Cristo é igual a Deus, o Pai. Vamos estudar a doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai? Você sabe definir o que é subordinacionismo e trindade? Sabe o significado de consubstancialidade? Vamos conhecer a heresia do subordinacionismo e como esta doutrina nos dias atuais se apresenta no contexto islâmico e entre os testemunhas de Jeová? Preparados? Vamos em frente então. O apóstolo João é incisivo e contundente em suas tentativas de mostrar que Jesus Cristo, o Filho, é igual a Deus, o Pai. Todavia, afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não é o próprio Deus, é uma contradição em si mesmo, não é mesmo? No intuito de esclarecer as dúvidas de todos os alunos durante a lição, exploraremos a relação entre Jesus Cristo, Filho, e Deus, o Pai, apresentando argumentos teológicos sólidos baseados na Bíblia Sagrada. A lição está organizada em 3 tópicos principais, analisando a doutrina bíblica, os desvios heréticos e as manifestações contemporâneas do subordinacionismo. O ser humano sempre, desde os tempos mais antigos, desejou em seu coração conhecer o Criador. A história da humanidade ao longo dos séculos atesta, através de registros históricos, tal anseio. Entretanto, Jesus afirmou que aprove ao Pai ocultar dos sábios e instruídos sua grandeza e revelá-la aos pequeninos, conforme registrado em Mateus 11:27, que diz: ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho revelar. O primeiro tópico da lição inicia esclarecendo o conceito da filiação divina, enfatizando que Jesus não é filho de Deus no sentido humano, mas na essência divina, pois a filiação de Jesus expressa a relação eterna com o Pai. Passagens como João capítulo 1, versos 1 e 2 afirmam: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Demonstram que Jesus, o Verbo, coexistia com o Pai antes da criação. Teologicamente falando, a filiação implica igualdade de essência entre o Pai e o Filho. Em João 10:30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Jesus declara sua unidade substancial com o Pai, refutando qualquer ideia de inferioridade. O autor da lição, o pastor Ezequias Soares, no último subtópico da primeira parte, afirma que o Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo, visto que Jesus é plenamente Deus. Em João 1,14 está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A encarnação não diminui sua divindade. No tópico 2, abordaremos o erro teológico do subordinacionismo, que sustenta uma inferioridade do Filho em relação ao Pai. Primeiramente, convém ressaltar que subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o Filho subordinado ao Pai ou um Deus secundário menos divino que o Pai. Podemos citar como representantes desta heresia os monarquistas dinâmicos ou adocionistas e os arianistas, que são os principais representantes dessa terrível heresia. Orígenes, um reconhecido e influente teólogo, defendia a subordinação do Filho, fundamentando-se em conceitos filosóficos platônicos. Orígenes exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Antes do Concílio de Nicéia, realizado em 325 d.C., várias correntes tentavam justificar a desigualdade entre o Filho e o Pai, contradizendo passagens como Filipenses 2,6, que afirma que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Os subordinacionistas utilizam métodos e estratégias como a má interpretação de textos bíblicos, especialmente aqueles que destacam a humanidade de Jesus, ignorando sua natureza divina. Por fim, o terceiro tópico e último tópico, nós finalizaremos com uma análise contemporânea, destacando como as heresias antigas encontram espaços em novas correntes religiosas. Por exemplo,
no contexto islâmico. O Islã nega a divindade de Cristo, tratando-o como um mero profeta. De acordo com João 14,6, nós cristãos refutamos veementemente esse pensamento islâmico, pois está escrito: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Outro exemplo, o movimento dos Testemunhas de Jeová. Este grupo reduz Jesus a uma criatura exaltada. Contudo, Hebreus 1,8 afirma o seguinte: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Esta passagem confirma a soberania divina do Filho. Há também impacto no cristianismo atual. Por isso, nós somos advertidos contra qualquer movimento que negue a plena igualdade entre o Filho e o Pai e instigados, como cristãos, a defendermos a doutrina da Trindade com base em Mateus 28,19, um texto bem conhecido que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao concluirmos este vídeo, afirmamos que em toda a Bíblia é possível observar a perfeita unidade na pluralidade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa plena harmonia, igualdade de essência e autoridade entre as pessoas da Trindade é enfatizada no Novo Testamento, funcionando inclusive como modelo de comunhão para a Igreja de Cristo, na qual cada membro está ligado uns aos outros. Esperamos ainda ter oferecido a cada um de vocês uma defesa vigorosa da igualdade do Filho com o Pai, apoiada em fundamentos bíblicos e teológicos. Sendo assim, enfatizamos que negar a divindade de Cristo compromete a essência do cristianismo. Por isso, exorto a cada um de vocês que nos acompanhou até aqui e que estará presente na próxima aula a manterem-se firmes na fé verdadeira, conforme ensinado pelas Escrituras Sagradas. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que esta síntese de nossa sexta lição do primeiro trimestre tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo, em uma escola dominical bem pertinho de sua casa. Próxima sexta-feira, 7 de fevereiro, teremos estreia em nosso canal. Iniciaremos o estudo de todos os salmos da Bíblia Sagrada de uma forma exegética, pentecostal e de acordo com a tradição judaica da época em que cada salmo foi escrito. Por isso, eu te convido a acessar nosso canal no YouTube, assistir, compartilhar e se inscrever para ser avisado todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe em Cristo Jesus.